profundo. Bom, acho que vale dizer, o Bruno e Malu, né, deixar claro para o pessoal que quem é adulto, todos nós adultos, e incluindo idosos até onde eu sei, precisa de aproximadamente 7 horas de sono. Por que a gente precisa desse tempo aproximadamente? Para dar tempo de passar por todas as fases do sono. Então a gente passa por várias fases ao longo do sono, a gente tem uma série de eventos elétricos e químicos acontecendo. Já desfazendo um mito aqui, o cérebro não está desligado quando a gente está dormindo, ele está muito ativo, só que de uma outra maneira. Então tem vários eventos, as áreas conversam de maneira específica, sinais químicos aumentam ou diminuem, e são todos processos fundamentais para você restaurar a capacidade do cérebro, reorganizar seu banco de memórias, para o aprendizado de um modo geral, enfim, para uma série de funções, né? Então é muito importante que a gente consiga passar por todas essas fases. O que me leva ao segundo ponto, sono de qualidade. Porque às vezes a pessoa fala, Andrei, mas eu durmo 7, 8, 9, 10 horas, acordo exausto. Pode ser por vários motivos, mas um deles é que talvez a qualidade do sono não esteja boa, né? A capacidade da pessoa de passar em ficar em cada estágio adequadamente, cada estágio com a sua respectiva função, às vezes está prejudicada, às vezes por questão respiratória, questão de temperatura, tomou café na hora errada, o sono fica todo avacalhado, e mesmo a pessoa tendo dormido ali 7, 8 horas, ela não passou pelas fases do sono adequadamente, como se fosse uma máquina de lavar, que tem diferentes estágios, cada uma com a sua função. Se não passar por todos os estágios adequadamente, a roupa sai suja, ou sai muito molhada, ou não sai seca, né? Então, só para citar um exemplo, tem um estágio do sono, que seria o terceiro estágio do sono, que a gente chama de sono profundo, que entre os vários eventos que acontecem ali, a gente tem um aumento do fluxo de sangue e do líquido que banha o cérebro, que funciona como um processo de lavagem mesmo, uma lavagem mecânica, né, por um sistema, muito bonito inclusive o mecanismo, e lava o nosso cérebro de substâncias que acumularam ali ao longo do dia, metabólicos, como se fosse o lixo que vai acumulando. Se a gente não lava adequadamente, primeira coisa que pode acontecer, no dia seguinte o cérebro não vai funcionar direito, porque esse lixo que ficou ali atrapalha a função de várias áreas, né? Um dos motivos pelo qual a pessoa pode acordar sentindo meio como se a cabeça estivesse suja mesmo, né? Fica uma coisa meio nebulosa, assim, em parte talvez por causa disso. E são substâncias que, se acumularem, algumas vezes se tornam tóxicas, um dos motivos pelo qual a falta de sono aumenta o risco de desenvolver, por exemplo, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, né? Então, só para citar um exemplo aqui de uma das várias funções que acontece em um dos estágios do sono, por isso que é importante a gente conseguir dormir às 7 horas e com qualidade, né? E, enfim. Eu acho que, historicamente, a gente ficou muito preocupado com quantidade, né? Porque essa informação, acho que ela ficou muito assim, ela tem um peso, claro que é importante, mas acho que ela teve um peso superestimado. Que é o jeito fácil, talvez, de falar. É um jeito fácil. O próprio Matthew Walker, ele é um pouco Caxias no livro dele, né? O Porquê Nós Dormimos, né? Discordo ali de algumas coisas, da forma como ele coloca, porque essa coisa da quantidade ficou muito pesada, né? Só que a gente tem que lembrar, como o Andrei falou, que o sono ele é dividido em 4 partes, né? Tem as 3 fases do sono não REM e o sono REM. Né? Essa sigla vem do inglês, que é movimento rápido dos olhos, né? E foi descrito dessa forma, né? A pessoa que descreveu ficou acordada para ver os pacientes entrarem em sono REM, então os olhos se mexem de uma forma muito rápida, existe uma movimentação lateral com os olhos fechados, e tudo que não fazia parte daquilo virou não REM. E aí, por análise do eletroencefalograma, que é aquele exame que tem um monte de eletrodo aqui, eles foram dividindo, né? Estágio 1, 2, 3 e 4, depois juntou o 3 com 4, virou só 3. E é nessa fase 3, que é o sono profundo, o deep sleep, né, que aparece aí nos relógios e tal, que é onde esse sistema de lixeiras do nosso corpo funciona, né? Só funciona nessa fase, não funciona em nenhuma outra fase. Então você tem que passar por todas as fases e chegar nela. Cada ciclo desse, né, não REM, que é um ciclo ultradiano, ele demora mais ou menos uns 90 minutos. Tá. Né? E o cérebro vai alternando. REM, não REM, mais ou menos umas 4, 5 vezes ao longo do período de sono. Né? Então a alternância de ritmos é o que nos faz vivos. Né? É o que traz ali de fato uma sensação de sono reparador ao acordar. É que a gente não tá ali com essa consciência, né, que a gente tem aqui, né? A gente se retira, mas biologicamente a gente está muito ativo. E essas coisas precisam acontecer. A alternância é o que vai fazer
com que a pessoa se sinta bem no dia seguinte. E todas as fases são importantes, né? Além dessa obsessão por quantidade, Sim. existe uma obsessão pelo sono REM. O sono O pessoal REM. me pergunta muito sobre profundo. O que eu posso fazer para aumentar o sono profundo? Eu ia perguntar do profundo agora. As pessoas têm um especial interesse, acho que porque ele realmente... Mas qual que é o mais importante? Não tem. Todos eles são importantes. Todos são importantes. Porque é um conjunto. Né? É uma unidade ali. É um fenômeno que tem suas características, mas a unidade deste fenômeno é o que vai trazer uma sensação de sono reparador. Sim. Mas tem como ter o mesmo benefício do sono sem dormir, por exemplo, yogi que está meditando? Não consegue? Não. Nem precisa terminar de você falar, não tem nada que aliás, se você perguntar isso para um yogi, ele inclusive, ele vai falar, não, eu preciso dormir. Inclusive, eu acho que você está tocando num ponto, né, talvez, não sei se foi sua intenção por falar do yogi, né, mas existe uma prática, um treino mental, que inclusive pode ajudar muitas pessoas a dormir melhor, especialmente no cenário no qual as pessoas talvez não estejam conseguindo dormir porque estão muito estressadas ou ansiosas, que é a chamada prática de mindfulness, que é um treino mental, né, que no caso envolve os yogis praticam, mas é uma atividade ativa que a pessoa coloca o foco atencional dela no presente, tem uma série de aspectos que a gente pode falar depois, mas definitivamente não é a mesma coisa que acontece no sono. O sono tem que ser visto como um processo ativo que acontece em continuidade com o que você fez durante o dia. O que acontece de noite é um reflexo do que aconteceu de dia, e o que acontece de dia é um reflexo do que acontece de noite. Uma boa noite de sono começa quando você acorda. Exatamente. Então porque a gente não pode dissociar vigília do sono. Sim. A gente não pode dissociar o dia da noite. Uma boa noite de sono, ela começa a partir do momento em que você acorda. Que você se expõe à luz solar, Exatamente. olha para o sol, está... Você tem uma regularidade de horário de despertar. É uma das principais pistas ambientais para setar ali o nosso relógio biológico central, né? O teu corpo começa a entender que, olha, o dia dessa pessoa começa aqui, né? E aí, a partir dali, vai começar a tocar um reloginho, você vai acumulando pressão de sono, você vai acumulando cansaço ao longo do período de vigília, para que à noite, né, quando o sol se põe, a gente tenha uma diminuição desse estado de alerta que nos ocupou ao longo de todo o dia. Então, quando a gente prescreve, por exemplo, uma prática de mindfulness ou qualquer outra prática de contemplação, isso ajuda a reduzir esse estado de hiperalerta que foi acumulado ao longo do dia. Sim. É legal dizer isso, porque tem a galera que acha que dá pra repor o sono, né? Você... Compensar. Compensar o sono. Então, no final de semana dorme mais, dia de semana dorme menos. Cabeça de banco de horas, né? Que o pessoal tem, são 7, então dormir 5. O próprio Matthew Walker, no livro, ele tem uma frase muito interessante. Ele fala, olha, o sono não é um sistema de crédito ou débito. Não funciona dessa forma, né? Compensações de sono, na verdade, elas vão piorar uma desregulação circadiana, ou seja, o teu corpo nunca vai entender qual que é o teu dia, qual que é a tua noite. Né? E aí a pessoa começa a se privar de sono em dias de trabalho, e em dias de folga ou finais de semana ela compensa, mas ela vai continuar acordando com a sensação de cansaço. Num período imediato, ela pode até falar para você, olha, eu compensei aqui, deu certo. Mas fazendo isso cronicamente, a sensação ela vai continuar sendo de cansaço, de um sono não reparador. De domingo para segunda é o pior dia, é a pior das insônias para uma pessoa que faz compensação de sono. E aí acorda segunda-feira muito sonolento, demora para pegar no tranco, vai melhorar na quinta-feira, só que aí já é outro final de semana, ela começa a compensar de novo. O Caio tá tocando num ponto, Caio, que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção nesse episódio, porque costuma ser subestimado. As pessoas falam muito de duração do sono, é demais. Qualidade do sono, algumas pessoas falam, mas talvez não entendam o que realmente é. E tem um terceiro parâmetro que talvez seja um dos mais importantes que as pessoas não falam muito, que é a regularidade, que é o que a gente está falando. A rotina. Né? Para a pessoa conseguir dormir bem, quantidade certa, qualidade certa, é super importante que o sono seja regular. O que isso quer dizer? Que ele aconteça sempre no mesmo horário, de domingo a domingo. Dorme no mesmo horário, acorda no mesmo horário. E aí,
pessoal vai falar, André, mas não tem como, tem coisa de trabalho, segunda-feira tem que trabalhar. Tudo bem, a gente entende, existe essa pressão social que muitas vezes faz a pessoa ter que seguir um ritmo de segunda a sexta que nem é o ideal para ela, faz ela dormir menos no horário inadequado. Isso tem até um nome, a gente chama de jet lag social, que é o jet lag que a gente sofre quando viaja, você muda o horário, fica todo zoado. É como se as pessoas estivessem viajando para outro país toda semana, Deus né? o livre. E isso é muito destrutivo, né? A Aham. qualidade do sono vai ser ruim, a saúde da pessoa, a pessoa vai pagar com a saúde dela de um modo geral. A principal consequência do jet lag social e das desregulações de ritmo, né, dos distúrbios de ritmo circadiano, é um aumento do risco cardiovascular, ou seja, a chance de uma pessoa ter um infarto, um derrame, futuramente, alguma complicação ali de doença cardiovascular. Isso está bem estabelecido na literatura. Então, por exemplo, tem estudos dizendo que o jet lag social tem uma associação com aumento de IMC, né, uma associação ao aumento de circunferência abdominal, aumento de hemoglobina glicada, né, enfim, uma série de coisas que vão, se não tratadas, né, futuramente vão levar aquela pessoa a ter um possível evento cardiovascular que pode trazer muita complicação, né, e assim, o sono, ele é